Lauro Quadros. 1h05. Hora certa, preste atenção. Crematório Metropolitano, 0800 51 2624. E a temperatura? Cadê a temperatura aqui? Hein? Fugiu. Ah, daqui a pouco eu dou a temperatura, em seguida. A temperatura, não vou chutar a temperatura, eu acho que está 16, 17 graus, mas em seguida já vou ficar sabendo. Sempre para Santa Clara há mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos. Sala de redação para produtos Gimo, qualidade comprovada, Tumeleiro. Casa Quente Tumeleiro, tudo em até 24 vezes iguais no cartão Tumeleiro Mastercard. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência em segurança. Car House Toyota, incomparável. Next Group, uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. A pergunta da interativa tá aqui, ó. Sempre para a Nasale, né? A nossa interativa. Conforto é... nós estamos agora recebendo hoje mais um patrocinador, a Frigelar. Daqui a pouquinho eu já falo sobre a Frigelar. Seja bem-vinda. Conforto é um ar-condicionado Carrier da Frigelar. Seja bem-vindo à Frigelar. Daqui a pouquinho eu falo sobre a Frigelar. A pergunta desta manhã, ou desta tarde, porque é o Sala de Redação: se o Brasil passar pela Colômbia, você prefere enfrentar a França ou a Alemanha? A Alemanha ou a França? Responda a nossa interativa. E aí, pessoal? Como é que responde? Participe em radiogaúcha.com.br. Paulo Santana. O que é esta Santa Clara que está na mesa do gaúcho, que eu não sei o que é? Santa Clara está na mesa dos gaúchos. Laticínios. É leite. Além de leite, uma série de outros produtos muito bons da Santa Clara. Laticínios em geral. E eu curioso para saber como vai ser a estreia do Juliano no Grêmio hoje contra o Maringá. Este jogador é aguardado com grande expectativa. Excelente jogador, Santana, e foi no Internacional teve uma conduta assim técnica, né, irrepreensível, né? Eu acho que o Grêmio fez uma grande contratação, mas eu não sei como é que ele se comportou lá na Ucrânia, né, com aquela que ele jogava. Porque os jogadores brasileiros vão para a Ucrânia, ou para aqueles países lá da Ásia, do Oriente, e aí tu não sabe bem o que acontece com eles. Mas ele é um jogador jovem. Ele tem 24 anos, é isso? 24 anos ou mais? 24 anos de idade. E já teve um tempo no exterior, então é uma grande contratação. Eu gosto disso. Eu gosto quando esses jogadores, Santana, vêm para cá, voltam para cá. Eu não gosto de ver os jogadores com 17, 18 anos de idade saindo daqui e empobrecendo o nosso futebol. O Uruguai, Lauro, incrivelmente a seleção uruguaia não tinha um jogador sequer atuando em times do Uruguai. Nenhum dos jogadores. Também não, só um. E o Brasil tem Só um. Titulares mesmo, acho que é um, né, Tacão? Só o Fred. Quer dizer, os caras vão para o exterior muito moços e não nos encantam aqui, vão encantar, digamos assim, torcedores de outros países. Por que não tem uma lei aqui no Brasil, cara, que diga o seguinte, mais ou menos o seguinte: isso podia fazer. O jogador só pode sair do país, do seu clube original, com 24 anos de idade no mínimo. Porque, do contrário, não. O guri tem 18 anos de idade e vai embora. Vai jogar na Itália, na França, e nós ficamos aqui com... Tem razão. Não, tinha que fazer E o direito de ir e vir. Direito de ir e vir, rapaz. Constitucional. Não, tudo bem. Isso é uma pergunta... uma lei constitucional. Tá bem. Tá, e o clube que projeta o guri? Agora. Não, tu tem toda a razão. E o clube projeta o guri? O faz o guri. que eu tô querendo dizer é que tu não tem como impedir. Agora o jogador ruim, fica entre nós até os 32 anos. O ruim. Ou mais. Mas esse, Santana, o único jogador inegociável é o ruim. Ninguém quer. Sabe que eu descobri uma coisa hoje, Santana, que é inacreditável. E até só descobri isso com o auxílio do professor José Edno, que é um grande professor de literatura lá de Uruguaiana. E ele está organizando, viu, Santana? Ele está organizando um livro com os melhores textos do Cid Pinheiro Cabral, do nosso amigo Cid Pinheiro Cabral, na imprensa gaúcha. Tanto na Folha da Tarde, antiga Folha da Tarde, quanto na Zero Hora. Tem um problema, né, que é nesse tipo de texto. É que aí ele não tem atualidade, tu te perde. Não, exato. Mas aí que tá, tu vê, Santana, como é interessante isso. Nós estamos agora diante de um escândalo
da venda de ingressos para os Jogos da Copa do Mundo no Brasil, superfaturados. Superfaturados. E teria envolvimento, inclusive, funcionários da CBF, do atual CBF. Não são falsos. Não são falsos. Aí o José Edil me telefonou lá para me dizer o seguinte, mostrando que essa história de corrupção, duas coisas, né? Corrupção, prostituição, são tão antigas quanto a humanidade. É do início dos tempos e no final dos tempos vai existir prostituição e corrupção. Em 1950 aconteceu exatamente a mesma coisa. Um funcionário da CBF, cujo nome era Castelo Branco, o nome dele, e havia estado no Mundial do Uruguai em 1930, e era um funcionário antigo da CBF. Ele comprou 800 ingressos. Então CBD. Que antiga era CBD na época, tem razão, Laura. Bem lembrado. Ele comprou 800 ingressos pelo preço normal, e revendeu esses ingressos ganhando uma fortuna em 1950. E o Cid Pinheiro Cabral, quando fez um balanço da Copa do Mundo que havia acontecido, contou isso na sua coluna da Folha da Tarde. E agora o que então não tem nada novo, né? O que está acontecendo agora? Agora estão tentando, digamos assim, identificar os responsáveis por isso. Mas o que fizeram agora? Compraram milhares de ingressos 9184. por preço normal. Mas não é permitido isso? Não. Por quê? Não, porque de repente... É um negócio? Não, mas como? De repente o cara se vale. O cara se vale. Digamos assim, um funcionário de uma entidade esportiva se vale da sua situação naquele lugar, adquire vários ingressos. Digamos assim, cada ingresso por R$50. E ele vende cada ingresso daquele por R$1.500. O que é isso? Isso é um assalto à mão armada. Esses caras têm que ser punidos. Mas não é só daqui do Brasil, é do exterior. Gente do exterior trabalhando nisso. Eu fiquei devendo a temperatura aqui no começo do programa, não devo mais. 20 graus e 3 décimos, eu achei que estava 16 graus, já temos 20 graus nesse momento. Graças a Deus, né? Graças a Deus, coisa boa. E a saudação à Frigelar que eu queria fazer, novo patrocinador, ao lado de Nasali, da nossa interativa, últimas unidades no Lovely, na São Luís 600, nasali.com.br. Boas-vindas à Frigelar, que é o maior centro de ar-condicionado do Brasil. É uma empresa gaúcha que completa 48 anos no mês de junho. Completou, portanto. Ao longo desta trajetória já se somam 4 centros de distribuição e 21 pontos de vendas em todo o país. Na Frigelar você encontra todos os modelos e capacidades de ar-condicionado tipo Splits, das marcas Springer e Carrier. Aqui em Porto Alegre, todo mundo já sabe, ar-condicionado das marcas Springer e Carrier é na Frigelar há 48 anos, junto com você, liderança que climatiza o Rio Grande. Passemos ao debate. Boas-vindas à Frigelar, por recomendação do nosso departamento comercial, e eu faço com o maior prazer. E passemos ao debate. Seja bem-vindo à Frigelar. A Alemanha, para mim, é candidata ao título. A Holanda é favorita para mim. O Brasil, porque tem simpatia eventual de juízes, também é favorito. E a França. São esses os meus candidatos. Mas aí tu não vai errar. Porque tu tem 5 candidatos ao título, tu não vai errar, cara. Não, mas faz 30 dias, Sim, 20. Mas tu tem 5. Não. É que tu não acompanha minha coluna. Claro. Quero Não declarar que a acompanha minha Costa Rica coluna. não é Há candidata. 20 dias que eu digo que a Holanda é favorita. A Holanda. Ah, então tá. Eu botei os candidatos. Agora, a favorita para mim é a Holanda. Bom, aí sim, aí sim. Quem é que vocês preferem? Até foi a pergunta que eu passei para o nosso produtor e que está sendo repetida Eu prefiro a Frigelar. Depois se passar pela Colômbia, é como diz o Abrão Slavusky, o humor é coisa séria. Seguinte, se passar pela Colômbia, Alemanha ou França, quem é que tu prefere, Cacau? Alemanha. O Pedro tá ouvindo, hein? Pedro Sim, Ernesto Denardim? Totalmente. Pedro, Pedro Ernesto tudo Denardim. bem? Tudo bem, Denardim? Tudo ótimo, graças a Deus. Fortaleza com sol e praia, mulheres bonitas, aquela coisa toda, sei lá o que mais. Ô, Pedro, Eu não, queria, não nos Pedro- humilha, Pedro. Não nos humilha. Eu queria, Pedro, falar sobre aquele assunto que nós debatemos ontem, até tu trouxesse aí a informação com mais precisão para nós outros acá em Porto Alegre, que foi a chamada de repórteres, de jornalistas que o Filipão fez. Isso. Eu diria o seguinte, Pedro, por que eu tenho às vezes algumas restrições, e posso estar rigorosamente equivocado, admito isso, com relação à tal de profissionalização total do futebol.
profissionalização integral do futebol. Eu acho que o futebol tem que ser profissional, sim. Quem dirige tem que ser profissional, sim. Mas, no caso do Filipão, eu estou querendo suscitar essa questão na medida em que, a meu juízo, muito particular, por conhecê-lo e por saber como é que as coisas acontecem em futebol... Ele é amador. Eu penso que faltou ao Filipão um dirigente específico da área de futebol para que pudesse, ao ter conhecimento do que ele pretendia fazer, chamá-lo e dizer: olha, Felipe, isso não é conveniente, isso não se deve fazer. Nós temos que pensar, repensar. O que ele queria fazer? Ele chamou 6 jornalistas separados para conversar e deixou outros tantos de fora. Isso criou uma ciumeira generalizada. Foi que nem a presidente Dilma, que chamou só alguns e criou uma ciumeira generalizada também. Para gravar o problema. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. O juízo Pois final, então, Pedro, só para concluir esse raciocínio, eu acho que faltou esse Concordo plenamente. essa conversa de um dirigente que não seja empregado também, que não tenha... Porque, olha, a dupla Filipão e Murtosa é excelente, Pedro. Mas o Murtosa, com todo o respeito que me merece, e me merece respeito, tá lá para dizer amém só. Não, a tudo aquilo que o Filipão faz. Mas isso aí, faltou o dirigente para o diálogo, faltou o dirigente para trocar uma ideia e dizer: olha, Filipão, não é a Regina, psicóloga, que tem que dizer isso, é um dirigente acima dele que tinha que dizer: vamos trocar uma ideia, não vamos fazer isso. Esse episódio, fala lá. É isso, Pedro. Correto, concordo plenamente. Esse episódio não é novo na seleção. É errado, mas não é novo. Isso aconteceu com alguém que está na comissão técnica hoje e que certamente está metido no rolo. Carlos Alberto Parreira. Não é novo. Mas fica pior pro Filipão. Claro que fica pior. Se ele vai pelo Evidente Parreira... que fica pior. Ele é um cara de personalidade. Ele é um cara de decisões firmes. Não é a primeira Se ele vez. foi pelo Parreira, é pior ainda. Vocês podem me solucionar um enigma? Algum noticiário diz assim: os 2 treinadores da seleção brasileira, viu, Cacau? Tem noticiário que diz: os 2 treinadores da seleção brasileira colocando o Parreira ao nível Eu sei por quê. do Luiz Felipe. Eu sei por quê. Por quê? Por quê? Se o Brasil for campeão, o Parreira é o campeão. Se o Brasil perder, o Felipe perdeu. Tá bom. O Cacalo tem autoridade. Ou a vice-versa. O Cacalo tem autoridade para criticar essa decisão do Luiz Felipe, porque o Cacalo não é um crítico sistemático do Luiz Felipe. Pelo contrário, puxa-saco. Pelo contrário, sou viúva. É insuspeito, tem toda a Não é nem autoridade. puxa-saco, Porque Santana, é viúva. há também os críticos sistemáticos, por razões clubísticas, por razões pessoais, sei lá por quê. Agora, então eu vou agravar um pouco o que o Cacalo disse. Vazou, desse contato vazou. Chegou um Neste momento sobrevivente. entra Vianney Cardet no estúdio. Então, Chegou um sobrevivente. Se o cara é crítico sistemático do Luiz Felipe, ele não tem tanta autoridade quanto teve o Cacalo agora. E eu vou dizer o que mais agravou daquilo que vazou nesse contato com os jornalistas. É que ele desabafou e disse: eu estou arrependido de não ter convocado um jogador, que seria o 24º jogador, que não pode convocar. Você sabe quem é? Ele não disse o nome, mas que ele se arrepende de não ter Eu sei convocado. quem foi. Foi o Ronaldinho. Não sei, bom, ele não disse. Ronaldinho. Então, me arrependo de não ter convocado um jogador. Isso aí agravou um pouco mais ainda, porque cada um que está lá... Pô, mas será que era eu que ia sair para esse jogador entrar, hein, Pedro? Não, e cada um que está fora fica achando que era ele que não foi. Aí é bom, mas o cara que está dentro, que Não pensa como que... bom. Fica achando que é ele que não foi, não ir não é bom. Se o Luiz Felipe diz assim: pô, tem um cara que é o melhor comunicador do Brasil e não diz o nome, tu acha que é tu, eu acho que sou eu, é bom. Agora o cara que está dentro diz: pô, mas era eu que ia sair para entrar esse outro? No caso do Filipão, tem algumas coisas que aconteceram essa semana que ele tem completa razão. Isso que o Cacalo disse, eu concordo plenamente. Tem que ter o diretor não remunerado, aquele que representa a instituição, não como empregado, sim como um homem da instituição. Eu concordo plenamente. E segundo é o seguinte: o Fred, por exemplo, está de bronca com o Filipão porque o Filipão tirou ele do time. Mas ele quer o quê? O Brasil inteiro está pedindo para tirar o Fred, que não está jogando absolutamente nada. Ele se queixou pro Parreira, Se queixou, diz que tá beiçudo lá. Né? Eu também acho. Agora, Aliás, Pedro, eu não sei porque que o Filipão mantém ele. Pedro, eu acho que as nossas entidades de classe, eu estou falando da entidade de jornalistas, nossas entidades de classe deveriam discutir um assunto que eu acho muito importante. As relações, digamos assim, da imprensa, nesse momento importante da Copa do Mundo, dos repórteres
com jogadores e com dirigentes da CBF. O que está acontecendo hoje é uma coisa que a imprensa não deveria aceitar. Não deveria aceitar. Quem determina, quem escolhe o entrevistado do dia não é a imprensa. São os dirigentes da CBF. Hoje, o entrevistado do dia é o senhor Francisco Paulo Santana. Mas eu posso não querer entrevistar o Santana. Eu quero entrevistar outro. Mas eu tenho que entrevistar. Eu tenho que entrevistar errado, Santana. tu tem razão. Está absolutamente errado. Porque restringe o trabalho da imprensa. Restringe o trabalho da imprensa. Eu, que sou jornalista, é que sei que interesse tem os meus ouvintes, os meus leitores, por quem? E outra coisa, Vianney, mas isso aqui, naquela zona mista, o jogador aparece, é tudo hoje mercantilizado, Santana. Ele aparece geralmente o jogador atrás de uma propaganda, ele se coloca atrás da propaganda, de quem, digamos assim, está sustentando a Copa, e é tudo feito nisso. E ontem, eu recomendo aos jornalistas principalmente, porque de repente a pessoa não tem acesso a isso. Me recomenda. Ontem, um artigo admirável de uma ex-colega nossa aqui, Eliane Brum, Santana. Eliane Brum, trabalhando na 0 Hora. Onde é que ela está agora? Ela é escritora. Ela ela trabalha na Folha de São Paulo. Perfeito. E ela foi mandada. Saudade. Ela foi mandada a Teresópolis, que ela não faz normalmente cobertura de jogo de futebol, e ela ficou observando isso. Sabe? Mas até a Marta Medeiros está falando de ela futebol. escreveu um artigo, Lauro, dessas relações de imprensa com jogadores, nesse momento em Copa, absolutamente admirável. Ontem. De uma página inteira, exatamente sobre isso. O quê? Que o jornalista faz hoje simplesmente o que eles querem que se faça. Mas nos clubes é a mesma coisa, não é só na Copa. Mas então temos que discutir isso também nos clubes. Mas é isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer, não é na CBF. Isso aí no Grêmio, no Internacional, tem a placa de propaganda atrás, o jogador quem vai dar entrevista, quem escolhe a assessoria de imprensa. A imprensa não decide nada. Boto na frente dele, hoje é fulano que vai ser entrevistado. Aí todas as entrevistas, Santana, todas as entrevistas são iguais. Todas as entrevistas são iguais. Evidente. Mas isso aí, não tem diversidade de informação, pô. A entrevista coletiva que ficou institucionalizada, ela foi abastardada. Era para facilitar, porque cresceu o número de repórteres, e aí se tornou uma coisa assim que tu faz uma pergunta pro treinador, ele responde e não te satisfaz, tu não tem a réplica. Não dá para te seguir uma linha de raciocínio. Não pode, aí é o outro que vai perguntar e ninguém presta atenção no que o cara responde. Mais um detalhe, tu vai para um jogo e um jogador vai muito mal no jogo, e tu quer ouvir ele, tu quer saber o que é que esse eles não mandam. Ele não aparece na coletiva, aparece quero dar um depoimento para vocês do outro lado, tá? Quando fui dirigente, não era assim. É difícil enfrentar um enxame de repórter no vestiário depois do jogo, te crivando de perguntas de tudo que é jeito. Mas tem uma maneira de evitar isso, Cacalo. Não é difícil ser elogiado, né? Quando ganha não é difícil. Não estou falando nem elogiar, nem criticar. Não é tu, jogador. Eu estou dizendo enfrentar esse Não, tipo o jogador quando vai bem, ele adora comprar o jornal do outro dia que ele está na capa, né? Desculpe, mas talvez eu não tenha entendido. O Vianney matou a questão aqui, o Vianney. Desculpe, mas talvez eu não tenha entendido, Kenny. O que ele quer dizer é outra coisa. É que se organize o horário da entrevista, se designe um que vai ser entrevistado, mas que esse seja designado por escolha, por votação da imprensa. Exatamente. Não é outra coisa. Eu fui mais adiante, Santana. Quando eu era dirigente, nós abrimos o vestiário para a imprensa toda e tínhamos que responder 1.500 perguntas de todos os repórteres. E eu disse, era difícil fazer aquele enfrentamento. Isso é enfrentamento no bom sentido. Isso é porque às vezes tu é elogiado, às vezes tu é criticado. Mas é complicado era complicado essa convivência. Isso aí que vocês faziam. Eu acho que saí livre dessa. Isso que vocês faziam era uma coletiva. Exatamente. Isso é coletivo. Mas sabe que o Vianney voltou mais lúcido desse giro que ele fez pelo Brasil? O Vianney matou agora aqui. Voltou mais lúcido. Mas mais olha jovem, ali como ele está mais jovem. Olha aqui, ó, sabe o que aconteceu, Santana? Sabe o que o Vianney disse aqui? Se o dirigente não quer ser criticado, não seja dirigente. Não se candidate à presidência de clube de futebol. Fique em casa, fique na sua profissão. Mas quem está na chuva é para se molhar, meu amigo. E tu tem o ônus e os bônus. Ônus e bônus. Kenny Braga tem um jeito de dar o resultado do Inter ontem. Os reservas perderam, mas os titulares ganharam. Pode ser assim? Eu não sei. Eu sei porque ontem. Ou é uma racionalização? Uma coisa que eu fiquei chateado ontem, uma coisa que eu fiquei muito chateado. Não. A Sport TV anunciou a transmissão do jogo. E eu fiz assim, até elogiei aqui, olha, que uma iniciativa bonita e tá na Sport TV. Procurando lá. E aí os jornais anunciaram tudo, os jornais. Não. E nós estamos esperando a transmissão do jogo e não saiu a transmissão do jogo. Então não gostei disso aí. Lauro, o treinador do Internacional, Abel,
Tá racionalizou. com unheiro? Não. Quebrei o dedo. Quebrado. Racionalizou, como tu tá pedindo, o Abel. O Abel disse assim, ganhamos o jogo. Por quê? Porque os titulares ganharam por 2-1, mas o placar final foi 3-2. Mas é uma sacanagem com os reservas. Os titulares ganharam por 2-1. Os reservas perderam por 2-0. O Abel disse, ganhamos o jogo. É. Eu nunca tinha visto nada Mas igual na deve minha ter vida. sido- Eu deve- nunca tinha visto nada igual na minha vida. Deve ter sido um Outra jogo... coisa, nunca se viu na história do futebol o que se viu nesse jogo. O Abel escalou o time reserva e no segundo tempo botou o time titular. No primeiro tempo, Vianney, anota o time reserva inteiro. No segundo tempo, o titular inteiro. Eu nunca tinha Eu não me, visto. viu, Mas deve ter Eu sido não- um eu já- jogo... Jogo treino. Deve ter Eu sido um precisava jogo, ver muito, isso. um jogo muito difícil, esse clássico interestadual aí, porque deu 2 expulsões com direito a chilique e tudo no jogo de ontem. Deve ter sido um eu jogo não, muito sabe por quê? difícil. Eu não me atrevo. Vou adivinhar qual foi Eu o não- Clássico da Alessandro. interestadual. Da Alessandro. Eu não me atrevo a fazer maiores comentários de um jogo que eu não vi. Eu não tenho esse dom de fazer maiores Ouve a comentários de um gaúcha, jogo que eu quem não ouve vi. a gaúcha vê o jogo. Então não vi. Mas só o seguinte, o que me pareceu assim, que ficou vendo isso aí desse jogo, é que o estado, as condições do gramado eram muito ruins. E os dois, pros dois. jogadores disseram isso Pros dois. e disse que estavam batendo muito. E até, de repente, eu compreendo. Quer dizer, tu vai jogar o Grêmio Internacional vai jogar em Santana do Livramento. Aí o time lá de Santana do Livramento tem que equilibrar tecnicamente e os jogadores chegam junto e batem. Entende? Mas, então não realiza. Mas Não realiza esse tipo de jogo treino. Quanto ao gramado, quero lembrar que era ruim para os dois. Hoje teremos outro Mas é que clássico. os caras do Internacional não estão acostumados a jogar em gramado ruim. Né? Ontem, Vianney, Diferente. nós tivemos um debate aqui e o Kenny foi muito duro. E eu respeito a opinião de todos vocês, especialmente a do Kenny, porque é adversário colorado, né? E o Kenny foi muito duro, assim. E eu tentei debater com relação ao técnico da seleção argentina por não ter convocado o D'Alessandro para a seleção argentina. E eu fiquei pensando, raciocinando em casa depois, não é possível que o treinador da seleção argentina seja tão burro assim, Não. a ponto de não convocar o D'Alessandro. Fui à pesquisa. 99 a 2004, Marcelo Bielsa. 2004 a 2006, José Peckerman. 2006 a 2008, Alfio Basile. 2008 a 2010, Diego Maradona. 2010 a 2011, Sérgio Batista. A partir de 2011, Alejandro Sabella. Ninguém Nenhum convocou. convocou o D'Alessandro. mas Pois então, Só tem burro na Argentina. Pois então são todos burros. Não. Pronto, são O todos D'Aless- burros. O E eu D'Alessandro. quero dizer que O D'Alessandro. Inclusive quem defende os treinadores. o Kenny pode Da- ter razão. o 15 D'Alessandro- treinadores, nenhum convocou. Eu vou te explicar burros. por quê. O D'Alessandro ontem foi expulso. Vocês não vão convocar um cara que vai ser expulso. Ah, Chilique tira fora. é E o verdade. Barcos convocou ou não? Algum deles? Mas o né? Barcos não é o melhor jogador É, o das Barcos- Américas, né? O Barcos tem. E não sei por que, que não sei por que não convocaram o Barcos. Que tem padrinhos fortes o Barcos aqui do Quando eu te futebol. ajudo, tu não diz Tem nada, padrinhos, não, filho né? da mãe. Não precisa de ajuda. É. Eu sou de Livramento, não preciso de ajuda de ninguém. Sobre o jogo de ontem, eu acho que houve um grande erro. Foi uma perda de tempo aquilo ali. Como é que tu vai escalar o time reserva? Pra que Tu estava na rua quando eu falei. Esdrúxulo escalar o time reserva no primeiro tempo e o titular no segundo. Acha Tu não ouviste? Pra que que Mas tu usa? explicado, Santana. Olha aqui, ó. Para o titular no segundo tempo, pegar o adversário cansado e ganhar. Pra que que tu usa? Pra que tu usa uma intertemporada dessas aí? Pra ajustar o time, azeitar o time. É pra isso, tu bota o time titular e vai testar opções que tu pode utilizar num jogo valendo. Estamos falando do Internacional. Isso, num jogo valendo, tu vai usar, tu vai botar o Luke entre os titulares, Que fazer ele se garçonete, adaptar, né? Mas isso acontece todos os anos Não, em começo. reserva no primeiro tempo nunca Não, fez. Primeira vez. Santana em começo de temporada sempre fazem isso para movimentar todo Primeira mundo. vez, nunca, Bota um né? time no primeiro tempo, outro Não, time no isso é segundo. violento. Não é nada original. Primeira não é? vez se escalou na história do futebol o reserva, o time reserva no primeiro tempo e o titular no segundo. Primeira Não, mas vez. eu já vi tudo no sala de redação. E outra coisa, só dizer uma coisa, o time Caim reserva, no o primeiro time tempo e Abel reserva, no segundo. o time reserva que começou Caim o no treino, primeiro começou tempo o e jogo Abel lá no ontem, esse time não vai jogar contra o Corinthians. Claro. Então não precisa testar esse time. O time reserva é composto de jogadores para entrarem no time titular verdade. na Por obrigação. isso tu falasse em perda de tempo. Olha aqui, ó, agora aqui, vai, Santana. A não ser que ele tenha escalado reserva Santana, para vê-los jogar e avaliar se tem algum ali que podia ser titular. Pensou que era Não, acho que barbadinha, não, é pensou só que era pra movimentar, barbadinha. não. Ô, Lauro, eu com mais de 3 décadas do sala de redação já vi tudo aqui. Mas ainda não tinha visto uma coisa.
Gremista secar o Internacional quando joga contra o Metropolitano, faz um jogo treino contra o Metropolitano. Isso eu nunca tinha visto. Não, Isso eu nunca tinha visto. Isso eu nunca tinha visto. ser Eu vou secar o Grêmio que vai jogar, fazer um jogo treino com o Maringá hoje, eu vou secar o Grêmio. Olha aqui, ó. Pra imitar eu ia me surpreender. Não, isso aqui é uma loucura total. Espero que ninguém do Grêmio hoje tenha chilique e seja expulso. Espero que ele se comporte. Eu ia me surpreender. Secar o Internacional no jogo treino. Não, isso eu nunca tinha visto. Kenny, presta atenção. Eu, ao contrário de ti, ia me surpreender se algum gremista tivesse torcido pro Internacional ontem. Ser secado é normal. Lauro? Como o Colorado secar hoje o Grêmio é normal. Como secam, né? Tem gente que tem. Lauro, quando tu fala Tem isso, gente que tem a índole. Estão secando a Copa do Mundo a até índole unívoca, única, de secar. A seleção tá O cara nasceu para secar. quando o Lauro O fala. Cacalo não Não, torce. ia dizer O Cacalo não torce. Eu O Cacalo quero te- seca o Internacional, que é te outra dizer- coisa. Eu quero te dizer que eu acho que tu tem razão. O que mais me dá alegria Vem cá, essas Santana. coisas, me diverte o Não, Internacional. Cacalo, é a única coisa que te dá alegria. Meu time não me dá alegria. Claro, é isso que eu Pedro, tô não te dizendo. Meu time esquecemos, não tá, me dá Pedro? Não te alegria. É esquecemos. o Mazembe, é o Metropolitano, o D'Alessandro- é a falta do hino no Beira. Ano Só me passado- dá alegria, Mas só fala me no diverte. Grêmio, fala no Grêmio, rapaz. Ano não me dá passado, alegria. ano passado aconteceu aqui. Grêmio numa não me época dá do alegria. ano, numa Internacional época- me dá Ano passado alegria. não, ano retrasado. Aconteceu Então muda de aqui time. uma orquestra que tinha que mandar o D'Alessandro embora. Eu nunca vi fazerem orquestra para mandar o Jorge Henrique embora. Sabe por que tem que mandar o D'Alessandro? Porque o D'Alessandro incomoda. O D'Alessandro faz 20 gols numa competição. Incomoda o juiz. Incomoda tudo, incomoda o adversário. Ele mantém o Internacional na Série A. Agora, vem cá, Tio. Então tem que mandar isso embora. O Jorge Henrique não. O Jorge Henrique ninguém diz assim, nosso- esse tem que mandar embora. Não, esse não. O nosso mediador temporário aqui, Santana. Nosso mediador, quando ele fala a Honorário, quando ele, honorário. Estruturas quando ele temporárias. quando ele Qual é o aborda, legado? quando ele aborda os temas futebolísticos, ele é um cronista normal. Não, ele é normal. Mas quando o Lauro aborda outros temas, alguns temas escatológicos, como ontem no final do programa, quando ele falou a Qual é o respeito da programa? necessidade do cara que o cara sente fazer xixi. Qual é o programa? Ué, Ontem. o cara abandonou o E jogo. disse, Qual é o O polêmica Marce- aqui? Ontem aqui- Não, aqui. o rapaz da seleção, o Marcelo, saiu no treino Sim. preocupando a imprensa toda e era para fazer cocô. E o Lauro fez, e o Lauro fez a seguinte, Ei, Santana, o Lauro fez a seguinte constatação ficava ontem fazendo- no final do sala de redação, que é inacreditável. O Lauro chegou à conclusão científica, brilhante, que a pessoa idosa tem mais necessidade de fazer xixi do que o jovem. Mas, Ele fez essa constatação aqui. Quantas vezes eu faço por noite? noite. Fez aqui, fez aqui. 8 vezes por noite. É. Fez aqui. Tem que E dizer só quantas o vezes meu- tu dorme Não. por noite. O meu despertador, falo sério, é a minha bexiga. Tá certo? Se ela começar a emitir alarma, eu levanto e vou fazer. Eu que tenho a mesma idade do Santana, levanto de Alarma. 2 a 3 vezes. Quando levanto duas... O que levanta o quê? Falo Levanta o levantar quê? para urinar. Duas vezes em Não, 7 Lauro horas eu levanta- comemoro. Eu levanto duas coisas, para urinar e a tábua. A tábua. É as únicas duas. Glênio Reis, uma inconfidência. O Glênio Reis é que nem tu, mesma coisa. É. Por isso que o velho urina mais, porque não sabe disso. Não, Um velho como o Kenny não Não, sabe. Mas o É que lá- diabético, eu acho que urina mais. Mas Não é, Lauro, eu tô te elogiando e tu tá contra mim. Tu fez um tratado a respeito do assunto ontem aqui, no final do programa. Um tratado. E repercutiu intensamente. Mais do que todos os temas que nós abordamos no programa. Fisiológico. Tratado Fisiológico. fisiológico. Ele foi brilhante. Brilhante. Sou conhecido como urinólogo. Mas e aí, hein? 1h33, atenção. Daí Dá um que- Vianney. Não, daí que com relação à seleção brasileira, que amanhã tem jogo decisivo, eu acho que nós da imprensa brasileira estamos esquecendo de um fato tão... Eu esqueci também, me dei conta hoje de manhã pensando. Qual foi? O problema, a seleção brasileira não tem força de conjunto, não tem força coletiva, é cada um por Mas o si e Felipe tal. tá com ela há quanto tempo? Aí é que tá, o Brasil não disputou as eliminatórias e Esse é o treinou problema. 15 dias antes da Esse é Copa, o problema. Santana. Não tem como ter um time coletivo, forte. Mas o Brasil vem treinando desde o tempo do Mano. Não, Santana, Bem. não. O tempo do Mano não conta. Por quê? Muito tempo reunido, né? Não. Não, é que não disputar as eliminatórias significa não preparar o time. Todo mundo que disputa. Eu sou o Brasil e sou campeão, no ano seguinte, na Copa seguinte, quando é dada a prerrogativa de não participar, eu digo, não. O Brasil vai participar das Janei, eliminatórias. por que as tuas faces estão rosadas? Sol? Eu tô saindo de uma desidratação violenta. As tuas faces estão rosadas. Mas eu acho que é disso aí ainda, Santana. Bom, Vamos ao momento do bairrista aqui? Bairrista,
num oferecimento de Olina, essência de vida. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olina, Viação Ouro e Prata, seu destino é Rivera, seu destino é Ouro e Prata. Rio Grande do Sul teve o menor número de cambistas de todas as Copas. A ameaça de deportação para Santa Catarina afastou os criminosos. Apertaram, né, che? Uma e 35, Crematório Metropolitano 0800 51 2624. A temperatura 20 graus e 5 décimos. Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Vai construir ou reformar a sua casa? Então previna seu patrimônio contra infestações na madeira com Gimo Cupim. Gimo Cupim, o conservante total da madeira. Produtos Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro, casa quente Tumeleiro, uma casa aconchegante se faz com grandes ofertas e tudo em até 24 vezes iguais no cartão Tumeleiro Mastercard. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. O Sala Online, que você acompanha em alguns dias da semana, a imagem também, além do som, né? Num oferecimento de Real Mix Gourmet. Qualidade de loja especializada. Preço de real atacado. Real Mix Gourmet. E Blackbird. Blackbird é pura energia. Olha a pergunta da Interativa desta manhã, porque eu me lembro do programa da manhã, o polêmico, então. Olha a pergunta da Interativa no Sala de Redação. Se o Brasil passar pela Colômbia amanhã, tomara que sim, né? Você prefere enfrentar a França ou a Alemanha? O Brasil já jogará sabendo se será França ou Alemanha nas semifinais, porque eles jogam a 1 da tarde, o Brasil joga às 5 da tarde. Então, número 1, Alemanha, número 2, França. Participe em radiogaúcha.com.br. A Interativa num oferecimento de Nasali. Alô, Nazareno, últimas unidades do Lovely na São Luís 600, nasali.com.br. E também a partir de hoje, Frigelar. Conforto é um ar-condicionado Carrier na Frigelar. Já voltamos. Procurando ar-condicionado? Aparelho de qualidade é na Frigelar. O menor preço é sempre Frigelar. Tem que ter tradição. Na Frigelar, com certeza. Eu quero uma empresa especializada em ar-condicionado. Em Porto Alegre, todo mundo já sabe. Ar-condicionado Carrier é na Frigelar. frigelar.com.br ou 3314-8977. A Fontana Indústria Gaúcha está completando 80 anos e sempre esteve um passo à frente, criando novidades tecnológicas para o seu dia a dia. São mais de 180 produtos das linhas de higiene e limpeza, como os sabonetes líquidos e em barras Sensus e a nova linha de limpeza Font Day, composta de detergente concentrado, odorizante, aromatizante e do único tira-manchas com Enzimax. Fontana 80 anos, revolucionando a maneira de cuidar da casa e de você. Real Mix Gourmet. O seu negócio vai ganhar um novo sabor. Agora você que tem bar, restaurante, hotel ou trabalha com gastronomia tem a melhor opção de custo e benefício na compra dos utensílios, panelas, talheres, vidros, porcelanas e todos os acessórios que você precisa estão no Real Atacado. Qualidade de loja especializada com preço de atacado. Imperdível. A linha Real Mix Gourmet está esperando você no Real Atacado da BR-116. Em São Leopoldo. Minuto Simers. A população está cansada de sofrer em emergências superlotadas. As baixas temperaturas chegaram e repete-se a falta de planejamento para ampliar a rede de atendimento. Na Copa do Mundo, gestores públicos improvisam nos serviços a milhares de visitantes. O desfecho do Mundial em campo é incerto, mas na saúde a derrota é vergonhosa. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde.
Olá, aqui Pinheiro Machado falando. E ao meu lado, meu ajudante, Alarico, da TV pro rádio, hein, Alarico? É, mas aqui não tem como mostrar o leite Santa Clara, né? Não, mas o pessoal já conhece. Leite Santa Clara. É tradição, confiança e sabor. E agora com uma novidade. Embalagem também com tampa rosca. Fácil de abrir e servir. Santa Clara, o puro sabor da serra. Sabe quem te livra das filas em pedágios? Pergunta lá no Posto Ipiranga. Chegou o Connect Car e com ele o fim das filas em pedágios. O Connect Car é aceito também em estacionamentos e shoppings e você não paga mensalidade. E mais que isso, você acumula quilômetros de vantagens e ainda abastece com desconto. Passe em um Posto Ipiranga e instale já o seu Connect Car. Machê, tu viu a seleção? Mas vou te contar um caos, hein? Eu sempre te disse que esse Filipão é cunhudo. Porcozinho, tu acha que vamos ser campeão? É difícil, gente. Mais difícil que nadar de poncho. Mas vamos ganhar, né? Somos bons de Copa. De Copa, cozinha e principalmente de churrascada. Dá-lhe, Olina! Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Amplie seu conhecimento e transforme sua carreira. Faça MBA na ESPM. São 12 cursos nas áreas de gestão, marketing, moda, digital, branding e liderança. Tudo com a estrutura e os professores da melhor escola de negócios do sul do país. MBA ESPM. Inscrições abertas. Informações, acesse www.espm.br/MBA. Faça MBA na ESPM. Blackbird, mais energia você vai ganhar. Blackbird, não precisa de asas para voar. Blackbird é o energético que contagia. Blackbird, mais energia você vai ganhar. Blackbird. Hora 42 minutos, faltando 18 minutos para as 2. Crematório Metropolitano 0800 51 2624. A temperatura 20 graus e 8 décimos. Santa Clara há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Por 13 anos seguidos, a Ruder conquista o primeiro lugar na pesquisa Top of Mind. Reconhecimento que devemos a você. Muito obrigado, Ruder. www.ruder.com.br. Olé Car House Toyota, toda a linha Toyota Etios com taxa zero e financiamento em até 30 vezes. Um espetáculo de condições. Faça um test drive na Car House Toyota incomparável. Quer saber mais sobre os empreendimentos da Next Group? Entre em contato direto pelo WhatsApp 51 91 168198. Antes do temporal, por favor, Cacau. Com a licença do senhor mediador, peço a vênia, doutor Lauro Quadros, para mandar 2 abraços. Um para o magistrado juiz da primeira vara criminal de Alvorada, grande gremista, grande ouvinte do programa, gente muito fina, doutor André. Quero mandar para ele um grande abraço e agradecer sempre a oitiva, já que nós estamos falando em termos jurídicos, né? Aqui do Sala de Redação. E quero mandar um abraço muito especial também para o presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas, Dr. Rubem Klemer dos Santos Júnior, que gentilmente me convidou para sua posse, para sua festa de posse. Eu estava com problemas na cirurgia, não pude comparecer e fico muito feliz em poder mandar um abraço para o Dr. Rubens Júnior, porque fui muito amigo do pai dele, Rubens Klemer dos Santos, pai no caso, que já é falecido, um grande magistrado também. Me perdoe, doutor Rubem, por não ter comparecido, mas fica registrado o meu grande abraço e muito sucesso aí na presidência da Amatra. Lauro, nessa linha... Mandar um abraço pro meu amigo Chiquinho dos Santos, que tá vivendo uma vida nova, o Chiquinho dos Santos. Tá... Alô? Não, tá motivado. Alô, não sei se é a contratação do Juliano. Tá motivado, doutor Chiquinho? Pode Chiquinho? ser a contratação do Juliano. Atenção, Pedrinho Sirotsky, para os agradecimentos. Não, nessa linha aí de agradecimentos, eu quero agradecer o Pedro Sirotsky, que me mandou ele mandou para todos nós um presente simplesmente
Realmente maravilhoso. Maravilhoso. The Yellow Book. Maravilhoso. Também não. Talvez esteja aí pra ti, Santana. Talvez esteja aí. Qual é o presente? Vamos explicar isso, porque de repente a pessoa não sabe o que é. É um livro da Toriba Editora. The Yellow Book. The Yellow Book, que é sobre a seleção brasileira, é um século de religião. Quer dizer, a religião. Se o futebol fosse a religião dos brasileiros, é uma espécie de religião dos brasileiros mesmo, né, Santana? E a Toriba Editora tem sede em São Paulo e tem sede em Florianópolis. Capa dura. Ilustrações um livro de maravilhosas. 180 páginas, Santana. É um dos livros mais bonitos, mais lindos que eu vi. Muito bonito. Imagens maravilhosas. Imagens maravilhosas. Eu quero dizer que com a Então eu quero agradecer ao Pedro Sirotsky, que teve a gentileza de nos mandar esse livro. É um grande presente. Mandou dois. Parece que pra ti ele mandou dois. Com o perdão do Pedrinho Sirotsky, eu vou fazer uma inconfidência, Pedrinho. Já que tu escrevesse, que está escrito, né? Eu recebi esse livro com uma dedicatória do Pedro que diz assim, 2 pontos. A nossa alma sempre será tricolor, a seleção está em segundo plano para nós. Abraço, Pedrinho. A minha dedicatória foi Estou com saudades do amigo. O Pedro Sirotsky, Santana, terminou o jogo em Pasadena. Pasadena agora não é Petrobras que eu vou falar. Califórnia. Brasil. Para um pouquinho. O importante não é o Pedro Sirotsky, é para quem dedica o livro. Brasil ganha nos pênaltis da Itália. Eu nunca vi o Brasil ganha nos pênaltis da Itália. No Rose Bowl Stadium, nos 94, é tetracampeão, e eu estou gravando para o Jornal do Almoço, cinegrafista Jorginho, em frente ao estádio de Pasadena. E aí o povo não deixava eu gravar direito para televisão. Autógrafo? Aí o que fez o Pedrinho? Pedrinho foi lá, ele tinha morado nos Estados Unidos, foi lá e afastou. Ele gritava assim, move, pro pessoal sair para eu poder gravar. O Pedro é um cara... Era o Ronaldo Nazário, Rivaldo e Lauro Quadros. Ô, Lauro, isso não é nada. Não é nada. Em 1970... Pra mim. Não, mas teve que... Eu quero te dizer que não é nada. Não, tá certo. Não é nada, e vou dizer porque... Se tu tá dizendo, então... Não, porque eu vou contar um fato que vai... Vitor Vianney, Lauro. Não é nada. É aquele que ia falar sobre o livro, falou sobre ele. Tá bem, D'Alessandro, tá bem. Ele ia falar sobre o livro... ele ia falar sobre o livro, falou sobre ele. Claro que mas foi. Só tu não percebesse que é um elogio ao Pedro. Não. Tu deu uma babadinha de ovo na largada e depois... A disponibilidade do Pedro é uma coisa impressionante. Mas é isso que eu quero dizer. Em 78, Pedro, o Nelson e o Marquinhos de Vosque puxavam os nossos cabos de repórter para ajudar a se mover no campo. É verdade que não pode sair na finalíssima Brasil e Holanda? Não, possível. E Brasil e Argentina? Sim. Não, Brasil e Holanda pode. Não joga agora? Não, Holanda contra a Argentina. Só Brasil passa e Alemanha não Brasil pode. e Alemanha que Brasil não pode. Brasil e Alemanha e França não podem. A Holanda enfrenta a Argentina. De um lado da chave é Holanda e Argentina. Do outro lado é Brasil, França e Alemanha. Perfeito, isso aí. É a Alemanha que é impossível. Alemanha e França não enfrentam o Brasil na final. Nós temos amanhã esse jogo. Na semifinal enfrenta. Sim. Brasil e Alemanha, ou Brasil e França, ou Brasil. É tudo semifinal. O jogo da Argentina com a Bélgica é difícil. O Brasil... Isso eu concordo. O Brasil com tem Epidermicamente, Vianney, tu acha que a Colômbia, tu que estiveste lá no pedaço, Colômbia pode ganhar do Brasil? Pode, Cacalo. O Brasil não tem um time, ele tem um grupo de jogadores. O Brasil não conseguiu formar o time e não é culpa do Filipão. É um aglomerado. E não é culpa do Filipão. Deixa eu fazer uma pergunta antes de ti. São 8 que restam, não é? Sim. 8. Sim. São 8. 8 seleções e 8 jogos. Cortou. O Brasil pode enfrentar na semifinal e na final todos os 7 restantes? Não. Só França ou Alemanha na semifinal. Só os 4 do outro lado. Santana, um finalista, eu vou resumir para ti. Um finalista sai de Brasil, Colômbia, França ou Alemanha. Perfeito. Um dos finalistas é esses aí. Do outro lado. Brasil, Colômbia, França ou Alemanha. E do outro lado. Então não dá para fazer finalíssima com os outros 3. E do outro lado temos Holanda. Só do outro lado. E do outro lado, o outro finalista Holanda, sai de Holanda, Costa Rica, Argentina, Holanda, Argentina ou Suíça. Bélgica. Entendeu? Bélgica, Argentina, Holanda. Então pode dar Brasil e Costa Rica.
Pode dar Brasil. E pode dar Brasil-Holanda, pode dar Brasil-Argentina, pode dar Brasil e Não, Bélgica. Brasil e Holanda disseram que não pode dar. Não, Holanda pode. Finalíssimo. É na final. Alemanha que não pode dar. Alemanha, Brasil e Alemanha só na semifinal. E Brasil e Argentina. Na final. Na final, pode. Antes disso não pode. Claro, preveni. É isso aí. Mais alguma pergunta? Aliás, eu estava almoçando aqui esses Desculpa. dias e o Nelson, o presidente Nelson me chegou ali para mim e disse, eu vou te dar uma barbada Presidente não, ex-presidente. Para mim é Duda. como o Koff, é como o Fernando Carvalho, o Cacala, tudo foi presidente. Bom, ele disse assim, vou te dar uma barbada. A final da Copa. Digo, fala então, qual é? Brasil e Holanda, ele me disse. Brasil e Holanda fazem a final da Copa. Quarta vez O vice-campeão. Nelson me disse. Mas ele pensa igual a mim, né? Pra mim, Leu a tua coluna? Leu a tua coluna. Pra mim, o favorito é o... Não, conversa muito comigo. Mas ele só falou por isso. Depois vem dar palpite. Conversa comigo, vem dar palpite. Nós temos orientação e depois dá palpite. O Brasil, Santana... Que barbaridade. Eu só estou falando isso a propósito do jogo de amanhã. O Brasil tem uma fronteira, uma fronteira lá com a norte do Brasil, na Amazônia, lá com a Colômbia. Com a Colômbia. Tem uma cidade chamada Cidade de Letícia. Que é uma fronteira, digamos assim, como se fora... Cidade muito alegre. Como se fora Livramento Rivera, sabe? Assim, sabe? Uma fronteira. Gêmea. E aí o Exército, vê como o futebol é importante, né, Santana? O Exército Brasileiro está preocupado com as consequências do jogo. Especificamente nessa Cidade de Letícia, nessa fronteira lá em cima. E mandou reforçar o policiamento lá. Está se adiantando a uma provável... Claro. Disputa. Pode haver provocações recíprocas. Como já houve em 1950 na fronteira de Livramento Rivera, o Exército teve que estender uma linha de soldados na fronteira para impedir que, digamos assim, que os uruguaios eufóricos entrassem nas ruas de Livramento. Em 70 foi a mesma coisa quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo no México. E lá os caras estão fazendo a mesma coisa. Porque dependendo do resultado do jogo, se a Colômbia ganhar, os colombianos vão ficar enlouquecidos e vão querer invadir o Brasil. Mas o que aconteceu no México? Não, quando o Uruguai ganhou, nós perdemos a Copa do Mundo em 50 para o Uruguai. E aquilo ficou, evidentemente, entalado na nossa garganta. O que tem que ver o México? 20 anos depois, nós ganhamos do Uruguai no México e ganhamos a Copa do México. Mas não foi na finalista. Não estou dizendo que foi na finalista. Era o Anchieta. Eu estou te dizendo o seguinte, eu estou dizendo que aí o Brasil foi campeão do mundo e a reação foi dos uruguaios. Foi dos brasileiros que queriam invadir Rivera. Então a mesma coisa pode acontecer em Letícia. Aliás, nesse jogo Brasil e Uruguai aconteceu um lance que quem viu nunca mais vai esquecer, né? Qual é o lance do Pelé em cima do Mazurkiewicz. Né? Que ele dá o drible sem tocar na bola. O lance que não foi gol, né? Não, o Anchieta estava embaixo do gol. É isso aí que eu ia dizer, o Anchieta aparece nesse lance. Vocês acham que todo mundo discute que os jogadores choram? Até o Vianney, eu acho que falou sobre isso. Nós falamos aqui no... Chorasse lá também. Eu quero dizer o seguinte, eu não vejo nenhum problema a pessoa chorar. Eu também não vejo problema nenhum. Qual é o problema do cara chorar? Qualquer um de nós aqui chora. Não é questão de problema de chorar. Eu acho que é legal chorar. Chora na alegria? Eu choro na alegria. Agora o Brasil chora na hora da reza, o Brasil chora no hino, o Brasil chora... Não chora, não, na televisão mostrou. Alguns jogadores. Não, sim, mas é Brasil. Alguns capitão, alguns é o capitão. É o capitão. É claro. Aí que está o problema. Nós não podemos elogiar o choro, o pranto, porque tem muito pranto que é originado na dor. Também. Aí é que tá. E no caso da seleção, agora, Santana... O pranto por alegria, por tensão, mas e o pranto colorido? Quem não chora não mama. Não, mas esse choro aí é por insegurança. É por insegurança. Se for isso, os jogadores sabem que o Brasil está com um time frágil e que talvez não vão ganhar. Então, se for isso, é preocupante. É o que eu tenho dito, a responsabilidade de jogar em casa e tudo isso. Claro. Mas o Júlio César chorou e defendeu 2 pênaltis. Claro. O Júlio César não é chorou insegurança, e defendeu 2 é medo. Medo, é que a gente pode dizer as coisas de outra maneira. Pode ser assim, falta de autoconfiança dos jogadores. Pode ser uma falta de autoconfiança. E aí o jogador fica preocupado com o próximo jogo e tal, e fica desestabilizado emocionalmente e chora. Agora, quanto chora numa vitória, numa conquista de uma Copa, é um choro maravilhoso. Até numa derrota. Agora, se o choro é produto do medo, aí acho que até numa derrota dá para entender. Por exemplo, o Chile, alguns jogadores do Chile, depois que perdeu, com toda razão, choraram. E com toda razão. O que vocês acham? É o choro da dor. Depois da derrota, quase todos choram. Mas eu não queria ser jogador dessa seleção, não queria mesmo. Jogando no Brasil, você já tem a responsabilidade natural de ganhar. É a maior responsabilidade. O povo está contando contigo. O Neymar
O Neymar tem horas que você percebe que ele está tentando fazer sozinho o que o time não consegue fazer. O que os senhores acham aqui em 1 minuto e meio, que é o que resta ainda, para mim é uma certa surpresa. 14% preferem, se passar pela Colômbia, enfrentar a Alemanha, 14% preferem a Alemanha e 86% preferem a França. Vianney, não é surpreendente. Eu não sei, Vianney, eu não sei se escapar da Alemanha. Eu acho que a Alemanha está fisicamente muito desgastada. Tá cansada. Muito desgastada. Não, A França me parece um time mais coeso, mais forte, mais difícil de ser ultrapassado. Mas 86% preferem enfrentar a França se passar. Agora, Lauro, eu quero te dizer o seguinte, claro, se eu estou falando a minha opinião, como dizia um professor, quando o cara começar a discursar e disser eu vou dar a minha opinião, não ouço mais, porque não tem nenhum sentido que ele vai dizer. Então é o seguinte, em relação ao jogo de amanhã, se o Brasil ganhar, Lauro, isso que eu penso a respeito do jogo, se o Brasil ganhar, ótimo. A vitória do Brasil não nos coloca no céu. Estou dizendo povo, país, não nos coloca no céu. E a derrota não nos coloca no despenhadeiro, não nos coloca no inferno. Mas tem uma coisa que a vitória, porque a vida do povo continuará sendo a mesma. Tem uma coisa que a vitória, com dificuldades para enfrentar no dia a dia. Quem quer ver honestamente, não muda a vida de quem quer ver honestamente nesse país. Não muda. Vou continuar falando no futebol exclusivamente nesse momento. Se o Brasil passar pela Colômbia, tem uma coisa positiva. Ele está garantido no fim de semana, está garantido entre os 4, vale dizer, no mínimo ele vai até o sábado disputar o 3º lugar. Claro que a gente quer disputar o título. Então, e se ele perder para a Colômbia, ele está eliminado, está fora. Não, evidente. Uma semana antes. Não, mas é isso que eu estou dizendo, Lauro. Mas se o Brasil perder, for eliminado amanhã, é uma hipótese. O que vai mudar na vida do Brasil? O Brasil é 5 vezes campeão do mundo, Lauro. É o país que tem mais títulos no mundo. Mas será que ele vai ganhar sempre? Ele é obrigado a ganhar sempre? Não tem concorrente, não tem adversário? Não, mas isso claro, não existe. Mas agora, isso não existe que ele ganha sempre. O povo brasileiro gosta tanto de futebol. Deu uma demonstração. Sufocou aquelas rebeliões de rua. Sufocou. O povo acabou. Aderiu. E fez um papel bonito de recepção dos estrangeiros, uma coisa que deve orgulhar todo mundo. Eu tenho medo é que se perder para a Colômbia, comece a quebrar alguma coisa. Perder a segunda vez em casa também seria não vai, né? Bom, o grande trauma é esse, né, Laura? É perder a segunda vez dentro de casa. Exato. Obrigado. A maioria de bom senso prevalece, Laura. A maioria de bom senso prevalece. Obrigado, boa tarde. Não vai ter, vai ter choro, vai ter... Sala de Redação. Debates esportivos na Copa.